capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 15. Eu não sei se você já percebeu na carta de Paulo aos Efésios, mas nessa carta há duas orações. O apóstolo Paulo era um homem que não apenas falava sobre oração, mas ele era um homem que orava. E quase todas as cartas de Paulo ele fala sobre oração, mas nessa carta aos Coríntios ele ora efetivamente. E todas as vezes que eu leio a carta aos Coríntios, eu me lembro, eu não consigo não conectar a vida de Paulo com a vida de Neemias. Talvez seja o livro na Bíblia que tem mais orações escritas de um homem, talvez é o livro de Neemias. Neemias era um homem devotado à oração. Você vê lá no capítulo 1, logo no capítulo 1 do livro de Neemias, quando ele recebe a notícia, antes de fazer qualquer coisa, o que ele faz? Ele ora. Ele gasta um tempo em oração só para depois ele começar a agir e começar a se desprender na obra. E todo o livro de Neemias, irmãos, está eivado de orações. E quando eu leio a carta de Paulo aos Efésios, eu também vejo isso em Paulo, porque nessa pequena carta de 6 capítulos há duas orações. E eu quero hoje pontuar a primeira. Então, você com a Bíblia aberta comigo, a gente viu semana passada que Paulo faz uma breve saudação aos crentes de Éfeso, dizendo um pouco sobre ele, versículo 1 e 2. Paulo sempre ele escreve nas suas cartas se autodenominando ou servo de Cristo ou apóstolo de Cristo. E aqui ele parece que enfatiza que ele é um apóstolo de Cristo, não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus. Isso já dá um tom na carta, porque existiam pessoas dentro da igreja de Éfeso. Não se esqueça que Paulo está preso em Roma. Quando ele escreve essa carta, Epafrodito vai a Roma, conta o que está acontecendo com a igreja. Paulo então escreve a carta da prisão, e o texto diz que ele manda de volta Tíquico para trazer a carta para a igreja. E aqui ele escreve uma carta baseado naquilo que ele recebeu de notícias de Epafrodito sobre a condição da igreja. Eu disse semana passada que a igreja de Éfeso sofria de alguns problemas. Primeiro, a igreja de Éfeso enfrentava uma divisão. Judeus convertidos, gentios convertidos, tinham dentro da igreja um certo partidarismo, porque os judeus puxavam para o lado do judaísmo e os cristãos gentios puxavam para o lado da graça de Deus. Então me parece que tinha uma certa desavença nessa igreja, e o apóstolo Paulo então escreve a sua carta. Segunda coisa que tinha lá, a igreja também tinha alguns falsos mestres. Isso era muito comum naquela época. As pessoas penetravam sorrateiramente na igreja e começavam a minar o ensino consistente da palavra de Deus com muitas ideologias, filosofias e até muito gnosticismo misturado com religião de mistério daquela época. E Paulo sempre escreve falando para ter cuidado com essas coisas. E o interessante é que no capítulo 1, o apóstolo Paulo já abre a sua carta falando a partir do verso 3 ao verso 14 das bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, Paulo fala que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, verso de número 3. Eu disse que é como se Deus abrisse o tesouro, e o tesouro que Cristo veio realizar fosse nos oferecido. O reverendo Hernandes tem um comentário muito bonito desse capítulo, dizendo as riquezas celestiais de Cristo em nosso favor. E semana passada eu disse que nós já temos muitas riquezas que nós angariamos por causa da obra de Jesus em nós. Por exemplo, versículo 4, olha aí comigo. O texto diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso é um negócio que a gente não entende, mas a palavra de Deus diz que a salvação não é escolha humana, é uma resposta humana à escolha divina. O texto diz que foi Cristo quem nos escolheu nele. E ele nos escolheu, irmãos, antes do mundo haver nascido. Isso é um mistério na mente de Deus, né? Isso é algo maravilhoso, porque antes de Deus criar todas as coisas, toda a história, do início ao fim, já fazia parte do ser de Deus. Isso é um negócio misterioso. A teologia é muito bonita nisso.
Deus, além dele estar no tempo, porque ele criou o tempo, ele vive além do tempo. É uma coisa difícil para a gente mensurar, mas toda a história humana, desde o princípio até o fim, existe em Deus no agora, no já. E ele tinha você e a mim, antes que ele criasse o mundo, ele já tinha os seus escolhidos para a glória dele. A Bíblia diz no verso 5, que ele nos predestinou. Essa é uma doutrina bonita da teologia reformada, né? Tem muitos irmãos que não advogam dessa doutrina, não creem nessa doutrina, mas essa doutrina é bíblica. Certa vez eu fui buscar o Dr. Russell Shedd, Antônio. Eu sei que ele ficou na sua casa já, né? Eu fui buscar o Dr. Russell Shedd lá em Belo Horizonte, que ele foi pregar na 9ª igreja. E eu fui buscar ele no aeroporto para levar ele na casa do pastor. E aí estava eu e mais uns irmãos da igreja, e a gente sabe que o Dr. Russell Shedd é um batista, mas é um batista reformado, um homem que tem um conhecimento muito bonito da Bíblia. E nós perguntamos para ele, nós cutucamos o homem, entendeu? Perguntamos a ele, Dr. Russell Shedd, esse negócio de predestinação, explica para nós aí, o senhor que é um batista, e muitas vezes os batistas tendem a ser um pouco arminianos, são nossos irmãos, viu, irmãos? Queridos, por favor, não fica taxando os outros por causa de teologia, não, que isso é muito feio. O Dr. Russell Shedd, naquela simplicidade, deu uma risada assim, porque ele compreende, né? Ele já era um homem idoso, já tinha recebido essa pergunta várias vezes, e ele então com aquele sotaquezinho dele, meio brasileiro, meio americano, ele olhou para nós e falou assim, está na Bíblia, não é? Quer dizer, como é que eu vou dizer não uma coisa que está na Bíblia? Porque aí no versículo 5 do capítulo 1 diz assim, ele nos predestinou para ele. A doutrina da predestinação, irmãos, é bonito porque no verso 11, o apóstolo Paulo fala de novo e usa essa palavra, ele diz assim, nele digo, no qual fomos também feitos heranças predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A doutrina da predestinação, irmãos, creio eu, é uma doutrina bíblica, mas ela não é a pedra de toque da teologia reformada. Tem muita gente que acha que teologia reformada tem a ver com predestinação, mas está errado. A base da teologia reformada não é a predestinação, a base da teologia reformada é a soberania de Deus. E o verso 11 aí fala dela de forma muito linda. Predestinado segundo o propósito. O que é a soberania de Deus? Está escrito aí. O propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus é soberano, irmãos. E Ele executa todas as coisas segundo a sua vontade? Não, segundo a vontade dEle. É segundo a vontade dEle que Ele faz todas as coisas. E essa doutrina da soberania de Deus, ela é sobreposta à doutrina da predestinação. A base da doutrina da predestinação é a doutrina da soberania de Deus. Se Deus é soberano, é Ele quem escolhe. É simples assim. Se Deus não é soberano, não é Ele quem escolhe, então é você quem escolhe. Aí, só que essa doutrina agora tem um problema. Se é você quem escolhe, então Deus não é soberano. Olha o nó que dá. Então, se Deus não é soberano, então Ele não pode todas as coisas. Se Ele não pode todas as coisas, então Ele não é Deus. Aí, irmãos, a gente começa a compreender o escopo dessa beleza e, ao mesmo tempo, essa coisa nos traz tanta paz e, acima de tudo, tanta humildade, né? Porque Deus não olhou seus olhos azuis e falou assim, puxa, ele tem olhos azuis, vou escolher ele. Não, Ele não viu que você canta bem no coral ou é músico e fala, não, eu vou escolher ele. Ele não viu que você amanhã seria uma pessoa bacana e falou assim, não, eu vou escolher ele porque amanhã ele vai dar muito fruto. Não, irmãos. Deus não escolheu a mim e a você a priori com base em alguma coisa que você tem. Deus escolheu, a gente vai ver no capítulo 2 de Efésios, por causa da sua graça. Ele não viu nada em você, viu? Fique tranquilo. Ele não viu nada em mim de bom, porque tem uma teologia aí que fica no meio do caminho, você sabia disso? Ela fica no meio do caminho, ela fala que Deus escolheu,
Mas ela fala que Deus escolheu com base naquilo que Ele sabia que você seria. Olha que troço meio estranho. Mistura duas coisas. Mistura a escolha de Deus, mas também está atrelado à escolha de Deus aquilo que você é. Mas, irmãos, não é isso que a gente vê na Bíblia. Em todos os textos que a gente vê na Bíblia, a verdade é uma só. Nós somos escolhidos pela graça, não havia nada em nós que o agradasse, e a única coisa que nós tínhamos para dar para Deus, Martinho Lutero, no seu livro A Escravidão da Vontade, ele escreve de forma muito bonita: Senhor, Tu és a minha salvação, mas eu sou o Teu pecado. Bonito, né? Eu sou o Teu pecado. A única coisa, irmãos, que o ser humano pode oferecer a Deus é o pecado. E é por isso que Jesus Cristo teve que morrer numa cruz, porque senão ele não precisava morrer numa cruz. Mas ele morreu numa cruz por causa da miséria, da corrupção humana, do homem afastado de Deus. Eu não estou dizendo que o homem não é capaz de coisa boa, viu, gente? Cuidado com isso. Eu não estou dizendo que o homem é tão mau quanto ele poderia ser. Eu não estou dizendo que o homem não é capaz de coisas boas. Claro que é, né, Tiago? E coisas muito boas. Eu não estou dizendo que o homem é um intelecto primoroso que Deus colocou aqui dentro. Ó. Que o homem é capaz de construir, de realizar coisas memoráveis. Que o homem é capaz de realizar feitos extraordinários. Mas eu estou dizendo que diante de Deus, para ser justificado e para ser escolhido, tudo que Ele pode oferecer, Isaías disse que são trapos de imundícia. Que coisa, hein? Porque o nosso Deus é santo. E para se achegar a Ele, eu preciso ser santo. Só que eu não tenho condições de ser santo. É por isso que Jesus veio. Porque em Cristo nós herdamos essa santidade. O interessante é que no verso 5, o texto diz que Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Interessante isso aqui. Nós somos filhos adotados, sabia disso? O único filho unigênito, que é perfeito filho de Deus, é Jesus. Ele é o unigênito filho de Deus. É por isso que Jesus diz lá: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Porque filho, mesmo da mesma natureza, aquele que faz parte do mesmo ser de Deus, é Cristo. Você foi filho adotado em quem? Em Cristo Jesus. E o apóstolo João, na sua primeira carta, no seu evangelho, no capítulo 1, no verso 12, ele diz que Deus deu-nos o poder de sermos feitos e chamados filhos de Deus, mas por adoção. Nós somos adotados em Cristo Jesus. E agora você faz parte da família de Deus, do corpo de Cristo, amém? Paulo fala isso aqui. E o interessante é que no verso 6, ele fala que toda essa obra maravilhosa de predestinação, de eleição, de redenção, de santificação, é para o louvor da sua glória. É para isso, querido, que a gente vive, para a glória de Deus. A gente vive para louvar e bendizer esse Deus. Hoje eu estava assistindo um rapaz aí que o povo gosta muito de ver ele pregar, e ele é muito bom mesmo, ele prega muito bem. Ele disse o seguinte, que uma das grandes marcas que a pessoa é salva é a gratidão. Ele diz que o salvo, ele tem nos seus lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Ele bendiz o nome do Senhor por tudo que ele já recebeu em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui, verso 6, para o louvor da sua graça, que Ele nos deu em Jesus Cristo. E o texto diz, irmãos, e vai mais longe, que nós também fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa linda, verso 13, última frase: fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Você sabe o que é penhor, né? Falei semana passada. Penhor é garantia. Penhor é aquele negócio que você dá em troca de alguma coisa que você recebeu, que a pessoa amanhã vai pegar de volta. Quando a gente tem uma dívida e quer saldar a dívida, você vai lá na Caixa Econômica Federal e dá um anel de ouro, né? Sim, já fez isso? Você já penhorou um ourinho na Caixa Econômica Federal?
Não. Eu nem sei se faz isso hoje, faz, meu bem? Já penhora? Pastor, como é que funciona a penhora? É exatamente isso. Você pega um anel, um cordão, alguma coisa, eles pesam, vê o peso do ouro, multiplica pelo valor do ouro, dá o dinheiro a você. Só que ele fica com seu anel, fica com a sua joia. E aí ele diz assim, olha, você tem 6 meses para você quitar a sua dívida e receber de volta o penhor. E aí você usa o dinheiro e de repente a Caixa cobra um juro pequenininho. E aí você vai enrolando, né? Aí de repente, na hora que vence a coisa, você tem que ir lá, quitar a sua dívida com a Caixa, para receber o anel de volta. Pastor, e se eu não quiser quitar a dívida, ele vai ficar com o seu anel. Aí você perdeu, né? Perdeu o anel. Mas o anel é o penhor. É aquilo que você tem como garantia de que um dia você pode receber aquilo de volta. O termo que Paulo usa aqui é um termo comercial mesmo. Quando ele fala no verso 13, que nós somos selados, e no 14, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, funciona mais ou menos assim. Deus nos selou com o Espírito Santo quando Ele te salvou. A teologia reformada não crê na segunda bênção. A teologia reformada não crê no batismo do Espírito Santo depois da conversão. Entende disso? Você entende bem isso? A teologia reformada não entende essas duas incursões do Espírito Santo no crente. Por exemplo, o Espírito Santo salva ele, mas depois batiza ele com dom de língua. Não, a teologia reformada não entende assim. Não entende a segunda bênção. Para a teologia reformada não tem crente de segunda categoria. Para a teologia reformada, o autor da nossa salvação é o Espírito Santo. E sem ele você nunca seria salvo. Jesus fala sobre isso em João capítulo 3. O Espírito Santo que o Pai enviará é esse que vos fará adentrar e ver o reino de Deus. Então a nossa teologia não tem esse negócio de você converter e depois tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Não, nós já fomos batizados com o Espírito Santo na época da nossa conversão. Porque é o Espírito Santo o responsável pela nossa salvação. Se você é salvo, uma boa notícia, você já tem o Espírito Santo, amém? É o agente da salvação, é o Espírito Santo. Jesus disse que aquele que não nascer do alto, do Espírito, não pode ver o reino de Deus. É o Espírito, irmãos, que nos converte. Como é que nós não temos o Espírito Santo? E o apóstolo Paulo aqui diz que nós somos selados, olha o verso 14. Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então pode ficar tranquilo, meu querido, uma vez que você recebeu o Espírito Santo e foi salvo, ele jamais deixará você. Jamais. Agora, uma coisa o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente. Ele pode ser tão diminuído, mas tão diminuído que vai parecer que ele está até apagado em você. Isso é verdade. É por isso que o apelo da Escritura é para que você seja o quê? Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é um dom de Deus para o crente. E como todo dom, é claro que ele é mais do que um dom. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas ele também é um dom e precisa ser buscado para que ele possa cada vez mais brilhar em nossa vida. Interessante que o apóstolo Paulo, eu preguei domingo aqui na carta a Timóteo. Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 7, ele fala assim: Timóteo, reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Olha que bonito, reavives o dom que há em ti. E a palavra reavivar ali, sabe o que é no original? Faça o fogo subir. Faça o fogo subir. Que fogo? O fogo do Espírito Santo. Faça esse fogo subir, sabe por quê? Porque você está se acovardando com os líderes da igreja de Éfeso. Você está muito tímido. Você não está se utilizando daquilo que você foi chamado para fazer. E Paulo exorta Timóteo para fazer o fogo subir, para que a vocação dele seja a todos manifesta. Olha que coisa linda, irmãos. É o Espírito Santo que faz Cristo brilhar em você, sabia? Não é a sua beleza, não é o seu cabelo, não é a sua roupa,
Não é nem o dom que você recebeu. É o Espírito Santo que faz você uma pessoa que onde você vai, o bom perfume de Cristo vai com você. Coisa interessante. E aí, depois que Paulo elenca essas bênçãos todas, Paulo ora. Vamos ler? Versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Pastor, pelo que Paulo ora pela igreja? Pelo que Paulo ora? Ele diz que ele não cessava de orar pela igreja. Qual era o teor das orações de Paulo? Hoje a maioria das nossas orações são bem materialistas, não são? Fala a verdade. A gente ora para ficar curado de uma doença, a gente ora para o nosso filho passar no vestibular, a gente ora para trocar de carro, a gente ora para arrumar um namorado, alguns dá certo, outros não. A gente ora para a gente casar. As orações de hoje, irmãos, incluindo até as minhas, eu confesso, muitas vezes são orações muito materialistas. As orações nossas são muitas vezes só pelas coisas desse mundo. Mas o interessante, irmãos, que quando eu olho para a oração de Paulo, não tem nada de materialista na oração de Paulo. A preocupação de Paulo com a igreja parece outra. O que Paulo deseja para a igreja parece diferente daquilo que muitos de nós desejamos para nós. E na oração de Paulo se descortina o que realmente é importante na nossa vida, como eu preguei domingo aqui. O que realmente Deus quer de nós, e não aquilo que nós queremos de Deus para nós, entenderam? Mas o que Deus realmente quer para nós. E aí o apóstolo Paulo ora por alguns motivos. O teor da oração de Paulo. Primeiro, versículo 17, olha o que está dizendo. Eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Pastor, Paulo ora pelo quê? Primeiro, Paulo ora para que a igreja tenha sabedoria para conhecer a vontade de Deus. Olha, irmãos, sabedoria para conhecer a vontade de Deus. Ele fala aqui que ele ora para que ele vos conceda espírito de sabedoria para o pleno conhecimento e a revelação da vontade de Deus. Essa revelação aqui, irmãos, não é profetada. Essa revelação aqui não é aqueles que falam o que vai acontecer com você amanhã. Essa revelação aqui tem a ver com a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu estou orando para que vocês conheçam e sejam sábios na palavra de Deus, no pleno conhecimento da revelação de Deus. Onde está a revelação de Deus para nós? Na palavra de Deus, irmãos. Então veja que a primeira oração de Paulo pela igreja é para que a igreja cresça em sabedoria. E a gente sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Paulo é um homem de uma pena só. A Escritura, a palavra de Deus, é ela, irmãos, que a gente precisa conhecer. E acima de tudo fazer de nós pessoas sábias. Porque sabedoria e conhecimento caminham juntos, mas são diferentes, sabia, Tiago? Conhecimento é intelectual, sabedoria é sabor. Sabor, pastor, explica isso aí. A palavra sabedoria, ela vem da palavra sapore, do latim, que significa sabor. Conhecimento é intelectual, é frio. Sabedoria é gosto, é gostoso, é sabor. É você colocar e sentir aquela coisa. Pastor, o que isso tem a ver? Sabedoria é quando você tem o conhecimento e usa esse conhecimento da melhor forma possível. E experimenta esse conhecimento, ao sapore. E experimenta esse conhecimento nas mais diversas nuances da sua vida. Quem é um homem sábio? O homem sábio é aquele que teme ao Senhor. O homem sábio é aquele que se deixa moldar pela palavra de Deus.
O homem sábio é aquele que não usa a Bíblia apenas como um livro para acusar as pessoas num legalismo e falso moralismo, mas aquele que usa a Bíblia para ele viver melhor, para ele ajudar as pessoas a viver melhor, para que ele possa experimentar essa vida com um sabor mais gostoso. Agora, você imagina você fazer um churrasco sem sal? Você já pensou nisso? Já comeu uma carne sem sal? Carne sem sal, irmãos, deve ser terrível, não deve ter aquele gosto, né? Agora, você assa aquela picanha mal passada, depois você joga aquele salzinho de parrilha em cima dela, você corta ela assim e degusta. Fala a verdade, é saboroso, não é? Sabe o que é isso? Sabedoria, sentir o gosto, vivenciar aquilo que você aprendeu para tornar a sua vida melhor. Ó. Você sabe o que Paulo ora? Para que a igreja tenha sabedoria. Ela não apenas conheça a palavra de Deus como uma teologia árida, mas que ela conheça a palavra de Deus para ela experimentar a beleza que é o ser de Cristo e com a palavra de Deus viver melhor, experimentar da forma correta as coisas que esse mundo nos proporciona. Amém? Pastor, pelo que Paulo ora, versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração. Segundo, eu oro para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ó, pastor, pelo que Paulo ora, primeiro, Paulo ora para que a igreja tenha sabedoria para conhecer a palavra de Deus. Segundo, Paulo ora para que a igreja conheça a esperança e a herança que a igreja recebeu em Cristo Jesus. Veja bem, irmãos, nós somos um povo que tem esperança, amém? Nós recebemos isso por herança. Pastor, qual a diferença entre esperança e expectativa? Quem pode dizer para mim? Porque nós temos expectativa, não tem? Tem gente, por exemplo, que está com expectativa de ficar bom porque está tomando um remédio e quer ser curado. Mas você tem expectativa, porque se o remédio não agir, se o seu organismo não responder, o que acontece, Osmar? Você não é curado. Tem gente que tem expectativa de passar de ano. Espero que os jovens todos tenham uma expectativa boa de passar de ano. Agora, tem que ter expectativa de estudar, viu, gente? Tem uma expectativa boa de chegar no final do ano e ter uma nota boa, para chegar perto do papai, da mamãe e falar: olha aqui, papai, eu não trouxe mais um 6 para você, não, eu trouxe um 9, 9,5. Tem expectativa boa, né? Os nossos empresários, nossos queridos irmãos que lidam com essa dura e dificuldade de empresas nesse Brasil tão complicado, tem expectativa, né? Olha, eu tenho expectativa que 2025 será melhor, né, Antônio? Será melhor do que 2024, que foi osso esse ano, né, Gigi? A Gigi tem expectativa, é uma das donas lá da Avon, do negócio, tem expectativa para ano que vem ela possa cumprir as metas, bater as metas e continuar brilhando igual ela brilha. O Luiz Fernando tem expectativa, não tem, Luiz? Para a coisa linda lá, ó, dá certo, né, Carol? E aí, isso é uma bênção. Expectativa, irmão, todo mundo tem expectativa. Agora deixa eu dizer uma coisa: expectativa não é esperança. Esperança é outra coisa. Porque a expectativa é só expectativa. Você pode conquistá-la, pode alcançá-la ou não. Agora, irmãos, olha que beleza o texto. O apóstolo Paulo ora para que aquela igreja, verso 18, para que aquela igreja saiba qual é a esperança que o Senhor Jesus deu àquela igreja, por causa do chamado daquela igreja. E não só a esperança, ele fala da riqueza da herança. Então, irmãos, nós não temos só esperança, nós temos esperança e uma herança que já foi dada a nós, mas vai se consumar plenamente quando Cristo voltar. Pastor, então o que é a esperança? Esperança é a certeza daquilo que Deus prometeu e cumprirá. Isso é esperança. Você quer ver uma coisa? Eu tenho esperança de ver a Cristo. Isso é esperança. Por quê? Porque Ele prometeu que naquele glorioso dia todo olho o verá. Isso é esperança. Eu tenho esperança de que o dia que eu fechar os meus olhos para esse mundo,
eu vou abrir os meus olhos para a glória celestial. Esperança. É algo que Deus prometeu e Ele vai cumprir por causa da sua fidelidade a si mesmo e a sua palavra. E o interessante, que eu acho bonito o termo que Pedro usa na sua primeira carta, no capítulo 1, ele fala que nós fomos chamados para uma viva esperança. Pastor, por que a nossa esperança é viva? Porque Cristo ressuscitou. Olha que coisa linda. A nossa esperança, irmãos, não é um túmulo vazio. O túmulo vazio não é evidência da ressurreição. O túmulo vazio, ele pode ser um sinal da ressurreição, mas como diz um dos grandes comentaristas do Novo Testamento, ele não é uma comprovação da ressurreição. Sabia disso, Osmar? Você quer ver uma coisa interessante? Olha quantas vezes Paulo fala do túmulo vazio. Quantas vezes? Na Bíblia, nas cartas. Nenhuma. Nenhuma. Pastor, por que Paulo nunca falou do túmulo vazio? Porque o túmulo vazio, irmãos, nunca, nem na era apostólica, foi uma comprovação da ressurreição de Jesus. Espera aí, pastor, agora só deu um nó na minha cabeça. Mas o túmulo do Senhor não está vazio? Não está vazio. A Bíblia fala que o túmulo estava vazio. O texto diz que as mulheres foram ver o túmulo de Jesus para embalsamarem o corpo de Jesus, conforme a tradição dos judeus. A pedra estava rolada. E quando elas entraram lá, irmãos, não tinha ninguém lá dentro. E você quer ver uma outra coisa? A mortalha que eles enfaixavam as pessoas naquele tempo, estavam depositadas em cima de uma pedra, exatamente como se tivesse um corpo ali. Ela não foi tirada e jogada num canto, não, entende? Ela estava certinha, como se o corpo... O túmulo estava vazio. Mas o interessante, irmãos, que isso nunca foi usado no Novo Testamento como evidência. Sabia? Da ressurreição de Cristo. Então eu pergunto a vocês, crentes presbiterianos, assim, bacanas, qual é a evidência que Paulo usa? Claro, irmãos, a grande evidência é a ressurreição de Cristo, é o corpo de Cristo que foi visto depois da morte. Não é o túmulo vazio. A evidência, irmãos, da morte e da ressurreição de Jesus está no seu corpo ressurreto, que muitos viram. E Paulo chega a dizer lá em Coríntios, mais de 500 pessoas viu Jesus de novo, depois que ele ressuscitou dos mortos. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não é o túmulo vazio que é o sinal da ressurreição de Cristo, é o seu corpo ressurreto, que muitos viram, e foi elevado aos céus na presença dos próprios discípulos e 2 anjos que disseram: o que vocês estão olhando? Vocês estão olhando o quê? Deste modo, como Cristo ascendeu aos céus, Ele voltará com poder e grande glória. Aí sabe o que Pedro diz? Que Ele nos deu uma viva esperança. Por quê? Porque Ele está vivo, Tiago. Ele está vivo. E se Ele está vivo, irmãos, mais do que nunca, nós somos pessoas que têm esperança. Agora preste atenção, nós não temos só esperança, nós temos uma herança. Você ganhar uma herança enquanto você está vivo deve ser bom, né? Eu nunca ganhei herança. Você já ganhou alguma herança? Sei lá, uma casa, um negócio assim. Eu não ganhei nada, irmão. Nem um carro velho. Eu acho que eu não ganhei nem um relógio velho de herança. Eu acho que o meu pai deixou para a mamãe foi dívida. Ele deixou umas dívidas de herança. Mas deve ser bom, irmãos, a gente ganhar uma herança assim, porque é o que vem a nós assim, sem a gente esperar, né? Sabe o que o texto diz? Olha que coisa, o verso de número 18. Para vocês saberem qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos. Irmãos, por que Paulo ora? Paulo ora para que a igreja conheça em primeiro lugar essa viva esperança que nos foi dada em Jesus. Por isso, irmãos, o crente pode até ficar triste, mas ele não pode permanecer muito tempo triste, não. Você pode até se aborrecer com determinadas coisas que acontecem, mas você não pode entrar assim num declínio emocional e espiritual
e se afundar numa tristeza excessiva. Sabe por quê? Porque a despeito de todas as lutas desse mundo, de todos os problemas desse mundo, de toda maldade, de toda morte, de toda angústia, de toda dor, de toda enfermidade, de tudo aquilo que a gente vê de malignidade humana nesse mundo, existe uma herança belíssima, riquíssima, esperando a mim e a você. Amém? Olha que coisa linda, temos uma herança, amém? Jesus falou, eu vou preparar-vos lugar. Não tem problema não, querido, se você não tiver uma casinha própria aqui, lá no céu você vai ter, amém? Fica tranquilo, Ele vai preparar lugar para você. Pastor, por que Paulo ora, verso 19 e 20. E qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o, a evidência aqui, dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Em terceiro lugar, o motivo que Paulo ora pela igreja, é para a igreja conhecer o poder de Deus revelado na ressurreição de Jesus Cristo. Todo esse rebuscamento que Paulo usa é para dizer isso. Agora, você sabe o que Paulo está querendo dizer? Essa nova vida que despertou você da morte para a vida é o mesmo poder que despertou Jesus da morte para a ressurreição. É por isso que a Bíblia diz que nós temos o penhor da ressurreição. E é por isso, irmãos, que a escatologia futura, ela já foi inaugurada na sua vida com a sua salvação. Por quê? Porque o poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, está aqui no versículo 20. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos e trouxe Jesus de volta à vida, é o mesmo poder que ressuscitou você do pecado da morte. Isso é muito bonito, irmãos, na teologia. Sabe o que significa isso? Na minha regeneração, na minha conversão, na minha nova vida, eu já experimento o poder de Deus que acontecerá no fim, quando houver a ressurreição dos corpos e nós seremos transformados. Eu já tenho o penhor dessa ressurreição. Aonde? Quando eu passei da morte para a vida. É muito bonito isso, irmãos. Pastor, onde está prefigurado isso na Bíblia de uma forma assim palpável? A ressurreição de Lázaro. Lá em João capítulo 11. A ressurreição de Lázaro, irmãos, é o último sinal que Jesus realizou, descrito no ministério dele, no Evangelho de João. Pastor, por que João, de forma muito inteligente, colocou a ressurreição de Lázaro como o último sinal? Por quê? Porque a ressurreição de Lázaro, irmãos, prefigura ao mesmo tempo duas ressurreições. Você entende isso? Dá uma lida lá em João capítulo 11, que você vai ver que tem elementos na ressurreição de Lázaro que são muito semelhantes na ressurreição de Jesus. Quer ver? A mortalha. Lembra quando Jesus chega e manda tirar ele? Ele está assim, desenrolai-o, desenfaixai-o. E se você vê lá na ressurreição de Jesus, fala também das faixas. Mas essas faixas foram deixadas em cima da pedra. Você quer ver uma outra coisa que fala da ressurreição de Lázaro, que se assemelha na ressurreição de Jesus? A pedra. Lembra lá? Que quando as mulheres chegaram, a pedra já tinha sido removida. Mas na ressurreição de Lázaro, Jesus disse assim, tirai a pedra. Pastor, por que essas similaridades estão nas duas ressurreições? Por uma razão muito simples. A ressurreição de Lázaro, em primeiro lugar, ela aponta para a ressurreição do Filho de Deus. O próprio Jesus, momentos depois, dias depois, iria enfrentar o escárnio, a morte, mas iria ressuscitar. E os elementos da ressurreição de Jesus estavam quase todos lá na ressurreição de Lázaro. Irmãos, mas tem um segundo significado que eu confesso a vocês que eu acho mais bonito. A ressurreição de Lázaro fala da sua ressurreição, quando você ouviu a voz do Filho de Deus e saiu. E sabe o que Paulo está dizendo? O poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que ressuscitou você, quando você estava morto e reviveu.
estava perdido e foi achado. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, com aquela mente dele, ele ora pelo que para a igreja? Para que a igreja conheça, perceba, experimente, para que ela se aproprie desse poder que foi dado à igreja, através da salvação, e entenda que é o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos. E você quer saber? Quando Jesus voltar, vai levantar todos aqueles que estão mortos dos seus túmulos. Pastor, qual é a garantia disso aí? A garantia é a sua salvação. É o que o Espírito Santo fez em você. Se Ele ressuscitou você dos mortos para uma nova vida, Ele vai completar essa obra até o fim. Amém? Pastor, não está pedindo nada aqui das coisas que a gente pede, né? Não, irmãos. Ele está pedindo que a igreja se aproprie daquelas coisas que Cristo conquistou para nós e nos deu por herança, gratuitamente. Mas uma última coisa. Pastor, em último lugar, Paulo ora pelo que para a igreja? Versículo 22 e 23. Falando sobre Jesus, né? E eu termino. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Interessante que Paulo termina a oração dizendo algo maravilhoso. Pastor, para que Paulo ora e conclui a sua oração? Paulo ora para que a igreja compreenda a sua unidade em Cristo, bem como a sua íntima união com Ele. Paulo usa, irmãos, a figura do corpo. Paulo usa a figura do cabeça para ser o cabeça, e nós para sermos o seu corpo. Pastor, por que o Paulo está fazendo essa oração? Porque existiam divisões na igreja. E Paulo termina essa oração dizendo o seguinte: olha, Deus pôs Cristo sobre todas as coisas e o deu por cabeça da igreja. Cabeça significa soberania, poder, autoridade, liderança. E o deu à sua igreja, verso 23, o qual é o seu corpo. Olha que coisa bonita. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pastor, para que Paulo ora pela igreja? Para que a igreja compreenda, irmãos, a grandeza e a bênção da unidade que temos em torno da pessoa de Cristo, sendo Ele o cabeça da igreja e nós, membros do seu corpo, intimamente ligados com Ele. É um término bonito para uma oração, não é? Pastor, então vamos lá. Paulo ora pelo quê? Primeiro, Paulo ora para que a igreja conheça a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, sejam homens e mulheres sábios, para poder experimentar essa sabedoria da palavra no cotidiano da vida. Segundo, Paulo ora para que a igreja conheça a esperança que já nos foi dada, e a herança que nos está prometida, mas que já foi inaugurada na nossa salvação. Terceiro, Paulo ora para que a igreja conheça o poder de Deus, revelado a você, quando Ele te salvou, que é o mesmo poder que Deus ressuscitou a Jesus Cristo. E por fim, Paulo ora para que a igreja compreenda a unidade que ela tem em torno de Cristo, sendo o cabeça, e nós, o seu corpo. Se você quiser ler um pouco mais sobre essa metáfora, é só você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Capítulo 12, 13 e 14, que ele vai ampliar essa ideia do corpo, e você vai ver que beleza o ensino do corpo de Cristo. Existe um comentarista, e eu termino, William Hendrickson, que eu particularmente gosto muito dele, principalmente porque ele fala muito sobre a escatologia, mas ele fez um comentário de Efésios que eu retirei uma frase dele hoje que eu achei maravilhosa. Essa frase tem a ver com a unidade da igreja, e essa frase tem a ver com a nossa união com Cristo, que muitas vezes, né, por causa de preferências aqui e ali, nós teimamos em quebrar.
Olha o que o Dr. William Hendrickson escreve, preste atenção, falando sobre essa união que nós temos com Cristo e uns com os outros. Ele diz assim: essa união mística e íntima com Cristo e a sua igreja, ela é demonstrada nas Escrituras, nos símbolos. Como esposo, Jesus é incompleto sem a sua esposa. Como videira, ele não pode existir sem os ramos. Como pastor, não se pode vê-lo sem as suas ovelhas. Como cabeça, ele encontra sua plena expressão em seu corpo, que é a igreja. Veja, querido, é bonito porque toda a figura que trata e que retrata Jesus no Novo Testamento, ele está ligado a alguma coisa. E essa alguma coisa está ligada nele. E essa bênção que nós temos, irmãos, nos foi dada como um presente. E nós devemos a todo custo preservá-la para a glória de Deus. Amém? Amém.